Muito bem-vindos, vamos continuar a nossa matéria a respeito de propriedade industrial e agora nós vamos tratar do tema a respeito de nulidade da patente. Nulidade da patente. Quando vai acontecer a nulidade da patente? Olha só que interessante. A nulidade da patente, se é nulo, significa que essa patente ela foi conferida contrária à norma legal. Ela contrariou alguma disposição legal, seja nos requisitos que a gente viu, ou seja nas proibições legais. E essas proibições legais, só para lembrar, ali dos artigos 10 e 18 da LPI. Então, a patente concedida contrária à norma legal, ela é passível de nulidade, porque ela vem viciada, então é um ato que não pode permanecer no mundo jurídico. A respeito da nulidade da patente, nós temos aí dentro da LPI os artigos 46 a 57 da LPI. Fala a respeito da nulidade da patente. E nós podemos fazer a nulidade da patente por duas vias. Nós temos a nulidade da patente aqui pela via administrativa e, obviamente, pela via judicial. E vamos tratar sobre cada uma delas agora. Primeiro, dentro da esfera ou da via administrativa. Apesar do Brasil não adotar uma jurisdição administrativa, nós temos os procedimentos administrativos previstos nas legislações esparsas. Quando se trata a respeito da via administrativa, o órgão competente para processar esse pedido de nulidade da patente será o próprio INPI. O próprio órgão que concede a patente vai ser o próprio órgão que vai processar esse procedimento administrativo de nulidade da patente. Quando nós falamos a respeito de nulidade, significa, primeiro, que ela foi concedida contrária a alguma norma legal, contrária a falta algum dos requisitos de patenteabilidade, é uma patente concedida dentro das proibições legais, portanto, tem que ser anulada. Se eu estou anulando a patente, presume-se que essa patente foi deferida, tá? Presume-se que ela foi deferida. E para requerer a nulidade, eu preciso de pessoas interessadas. Quem pode ser os interessados em requerer a nulidade da patente? O próprio INPI, por se tratar de autarquia e praticar atos administrativos, ele pode revogar os seus próprios atos administrativos e qualquer interessado. Quem vai ser esse qualquer interessado? Um terceiro que talvez tenha um processo de patente semelhante e quer que essa primeira carta patente caia para que o processo dele seja deferido, para que não haja impedimento, para que haja novidade no processo desse eventual interessado aqui. Agora, outro detalhe a respeito da via administrativa é o prazo.
qual que é o prazo para iniciar esse processo dentro da via administrativa? É um prazo de 6 meses contados da concessão da patente. Entenderam o porquê que só vou ter processo administrativo para anular? A própria ideia de nulidade da patente significa que ela foi deferida, tanto é que a própria LPI fala, olha, o prazo é da concessão. Se é da concessão, significa que o pedido de patente foi deferido. E mais interessante ainda é o seguinte, que nesse caso aqui, o titular da patente, ele terá um prazo de 60 dias para apresentar defesa. Depois de apresentada a defesa ou não, transcorrido esses 60 dias com ou sem defesa, o próprio INPI, através do seu presidente, ele vai decidir sobre esse processo administrativo. Ele vai decidir pela manutenção da patente ou pela sua, obviamente, nulidade. É interessante notar o seguinte, o titular ele vai ser intimado para caso ele queira apresentar essa defesa no prazo de 60 dias. Se ele apresentar ou não, a outra etapa é a decisão pelo presidente do INPI. Ele vai decidir, vai analisar todo o parecer técnico, ou ele vai manter a patente, ou ele vai anular essa patente. Essa, portanto, é a via administrativa. Nós temos também a esfera ou via judicial. Aqui já tem alguns detalhes mais interessantes. Primeiro, quem que é ou qual é a competência? A competência aqui sempre será da Justiça Federal. A própria LPI fala que a ação de nulidade vai ser ajuizada na sede do INPI, perante a Justiça Federal na sede do INPI. Aqui eu tenho algumas observações que eu quero que vocês anotem, tá? Primeira, quero que você anote o seguinte. A ação de nulidade de patente é de competência da Justiça Federal. A outra informação que eu quero que você anote. Ações envolvendo indenização, vírgula, obrigação de não fazer, vírgula, abstenção de uso de patente sem a devida autorização, a competência é da Justiça Estadual. Então, a única justiça competente para julgar nulidade, a Justiça Federal ela vai julgar somente casos de nulidade envolvendo patente. Se for caso de indenização porque uma pessoa está utilizando a patente sem o devido licenciamento, sem a devida autorização, a competência vai ser da Justiça Estadual. E quando nós falamos de competência, eu quero que você lembre das regras do artigo 42 a 54 do CPC, que vai trazer lá todas as regras de competência, tá? Na minha opinião, as doutrinas falam o seguinte, que a competência
por mais que a lei de propriedade industrial fale que tem que ser da Justiça Federal, da sede do INPI, que fica no Rio de Janeiro, por mais que a doutrina fale que pode ser também na Justiça Federal do domicílio do autor da demanda, na minha opinião, eu entendo essa competência aqui como uma competência funcional, uma competência em razão da matéria e competência funcional. E seria uma competência, portanto, absoluta e sendo competência absoluta, seria uma competência que não pode ser relativizada. Porque eu entendo que, por se tratar de uma matéria específica, que é nulidade de propriedade industrial, por envolver também uma autarquia, eu entendo que essa competência ela é em razão da função que o INPI exerce e em razão da matéria que o INPI julga e a Justiça Federal também vai julgar. Eu entendo assim. Tem doutrina que entende que pode ser tanto no domicílio do autor da ação de nulidade quanto na sede da Justiça Federal onde fica o INPI. Tá? Agora, quando se fala em processo judicial, quem são os interessados? Os interessados, muito semelhante ao que nós vimos na via administrativa. Eu posso ter o próprio INPI, e eu posso ter um terceiro interessado. Até aqui, tudo bem, nada de mudança. Eu vou fazer um destaque aqui no INPI e eu vou trazer para outra folha para você entender o porquê. Esse destaque aqui eu quero que você anote como uma observação. Coloca aí no caderno assim. Se o INPI não for parte autora, ele necessariamente deverá intervir no feito. Ponto. Então, se o INPI não for o autor da ação de nulidade, ele vai ser intimado para manifestar no feito. É uma espécie de amicus curiae, praticamente. Tá? Se assemelha, não é um amicus curiae, mas se assemelha a essa ideia do amicus curiae daquela intervenção de terceiro. A própria LPI fala que se ele não for autor, ele vai intervir no feito. Tá bom? Outra coisa também aqui que é interessante que eu vou colocar, eu já vou colocar aqui agora, como observação número 2. Observação número 2. Coloca assim. Para o ajuizamento na via judicial, não é necessário esgotar a esfera administrativa. Ponto. O interessado poderá, de cara, ajuizar a ação de nulidade na via ou na esfera judicial. E por que eu estou falando isso com você? Porque o examinador ele pode querer te confundir com ações previdenciárias que exigem o esgotamento da via administrativa. E aqui não vai ter esse detalhe. Eu tenho a via administrativa que eu posso utilizar no prazo prescricional de 6 meses a partir da concessão. Se eu não utilizei no prazo de 6 meses, obrigatoriamente eu tenho que ir para a via judicial. Porém, eu já posso ir para a via judicial imediatamente. Eu não preciso da via administrativa esgotada, uma resposta negativa lá ou positiva, para ir para a via judicial. Outro detalhe aqui, que é bem interessante também, é no que diz respeito ao titular, que será a parte requerida nesse processo, ele terá um prazo de 60 dias para contestar a ação, tá? Para apresentar a sua defesa. O titular tem um prazo de 60 dias para contestar
a sua defesa, para contestar a ação e apresentar a sua defesa. Para nós encerrarmos, eu quero que você anote a observação número 3, que essa é para fechar com chave de ouro. Coloca assim: a ação judicial visando a nulidade da patente pode ser ajuizada a qualquer momento durante a vigência da patente. Ponto. Perceberam que é diferente do prazo prescricional da via administrativa? Aqui, o prazo prescricional vai ser durante a vigência inteira da patente. Então, se eu tenho uma patente concedida, por exemplo, aqui, eu tenho a concessão dessa patente em janeiro de 2010 e ela vai vencer em janeiro, na verdade venceu, né? Vai vencer ou venceu em janeiro de 2010, a qualquer momento que o INPI ou qualquer interessado pode ajuizar a ação de nulidade. E isso está previsto na própria LPI. A qualquer momento, durante a vigência da patente, a vigência da patente, esse caracol aqui, ele pode ajuizar a ação de nulidade. Tá certo? Bom, pessoal, é isso. Na próxima aula nós continuamos sobre propriedade industrial, já tratando a respeito dos registros de marca e desenho industrial.